Fala, meu povo, tudo tranquilo? Eu sou a Erika Charru, da Charru Cursos, e hoje iniciamos mais uma aula do nosso curso de pós-produção com Photoshop. E nessa aula aqui, a gente vai falar sobre pós-produção destrutiva e não destrutiva. Belezinha? Então, bora lá! Para quem não sabe, existem duas formas de se trabalhar no Photoshop. Uma é utilizando um workflow, ou seja, um fluxo de trabalho, que é totalmente destrutivo. Ou seja, toda vez que eu fizer alguma alteração na minha imagem, essa alteração vai ser permanente. Isso significa que eu vou perder a informação original dos pixels da minha imagem. Traduzindo, então, se por acaso eu fizer uma pós-produção utilizando um método destrutivo, eu irei perder toda a informação do arquivo original. Então, se eu precisar fazer alguma alteração, ou seja, eu terminei a pós, achei que alguma coisa não ficou muito boa ali, ou mesmo enviei para o cliente, ele achou que alguma coisa não estava muito legal e quiser que eu faça alteração, para isso eu basicamente terei que iniciar todo o meu processo de pós-produção desde o início. Ou seja, vou ter o retrabalho mesmo de refazer tudo. Já no método de pós-produção não destrutivo, a coisa não vai ser bem assim. Na verdade, um dos pontos da pós-produção não destrutiva é que ela não irá afetar de forma permanente os pixels da minha imagem. Ou seja, sempre que eu quiser, eu vou poder ter na minha mão a informação original do meu arquivo. Então, se por acaso eu fiz alguma alteração na minha imagem, por exemplo, de exposição, e eu achar que não ficou muito legal, ou o cliente achou que estava um pouco forte demais ou fraco demais, e eu precisar alterar, eu não vou ter que fazer todo o trabalho novamente. Eu consigo simplesmente ir lá na camada ou no filtro responsável pela exposição e alterar esse valor, sem ter que fazer todos os outros processos novamente, ok? Então, para isso, nessa aula aqui, eu vou mostrar para vocês esses dois exemplos. Deixei aqui aberto no meu Photoshop essa imagenzinha aqui, que é um render que o Gabriel fez para mim. Ok? Além dele, eu tenho também um outro arquivo que tem exatamente a mesma imagem. Então, o que eu vou fazer? No meu primeiro arquivo aqui, eu vou utilizar um pouco de pós-produção destrutiva. Ou seja, tudo que eu fizer aqui será feito de forma irreversível. Tranquilinho? Então, o que eu vou fazer? Vou vir aqui no meu menu Imagem, vou vir aqui em Ajustes, e vou adicionar um pouco de exposição aqui. Vou aumentar a exposição, bastante até. Vou dar um OK. Depois vou voltar aqui também e vou mexer talvez na matiz saturação. Então vou aumentar aqui a saturação geral. Vou vir aqui nos vermelhos, por exemplo. E nos vermelhos eu vou trocar a cor aqui para algo como verde. Vou dar OK. Depois vou vir aqui em imagem novamente, dessa vez em cor seletiva. Vou vir aqui nos amarelos, tá mais ou menos aqui essa área, então vou mexer nos verdes mesmo. Vou reduzir um pouco do ciano, aumentar um pouquinho aqui do magenta, vou aumentar um pouco aqui dos pretos. Vou dar um OK. Depois ainda, vou utilizar aqui a nossa ferramenta de seleção e eu quero retirar essa área aqui porque eu acho que não tem necessidade. Então, selecionei e vou deletar. Pronto. Muito bem, tá aí minha imagem, linda, só que não. Só que eu vi agora que a exposição aqui tá um pouco forte demais, né? O chão ficou praticamente branco, perdeu toda a informação da textura, e essa área aqui da parede também não tá das melhores, não. Como é que eu faço, então, para resolver isso? Bom, a única forma que eu tenho para fazer isso, vamos ver, talvez eu voltar lá em imagem, exposição, ele voltou a zerar aqui. Ele não considera mais o valor que eu tinha colocado aqui. Agora, para ele, a minha imagem do jeito que está é o ponto inicial dela. Então, vamos tentar reduzir, já que eu tinha aumentado a exposição. Tá dando certo? Não. Por quê? Porque ele perdeu toda a informação original. E o que aconteceu? Essa parte aqui do chão, por exemplo, que antes era praticamente meio tom, agora ele está considerando também como área de highlight. Porque essa área aqui estava muito branca. A exposição que eu apliquei antes iluminou demais essa área aqui e ele se tornou um highlight. Então agora, quando eu reduzo aqui, ó,
ele está reduzindo aqui essa área aqui, considerando que ela também é de realce, ok? E eu perdi toda a informação de manchinhas aqui que tinha no chão e etc. Não está dando certo. Então, qual é a outra forma que eu poderia tentar resolver? Vamos de Ctrl Z. Então, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Pronto, resolvi a situação lá da exposição. Agora eu posso novamente ir lá no menu Imagem e aplicar a exposição de novo. Só que, se você reparou bem, conforme eu fui dando o Ctrl Z, eu fui perdendo todo o processo de pós-produção que eu fiz após a exposição. Ou seja, toda vez que eu utilizar um método de pós-produção destrutivo, eu perco permanentemente a informação e para conseguir recuperar, eu tenho que desfazer todas as operações que eu fiz depois do ponto que eu quero acertar. Ou seja, eu tenho aí o problema do retrabalho. Dependendo de quantos passos eu já posso ter feito depois, eu posso nem conseguir fazer essa recuperação parcial. Eu posso ter que recomeçar a minha pós-produção do zero mesmo, ok? Então tá aqui o problema da gente trabalhar com a pós-produção destrutiva. Vamos para o nosso outro arquivo agora e vamos utilizar aqui alguns exemplos de pós-produção não destrutiva. Então eu tinha mexido lá na exposição, na matiz e saturação, na cor seletiva. E para fazer tudo isso eu tenho formas sim que sejam retornáveis, que eu possa entrar novamente, alterar sem perder a informação. Como é que eu posso fazer isso? Utilizando aqui as nossas camadas de ajustes. Então, por exemplo, eu venho aqui e crio uma camada de ajuste de exposição, que como você pode ver, minha camada original continua aqui. A camada de exposição é uma camada extra, em que eu posso mexer aqui. Vamos lá, aumentar isso daqui de novo. Vim aqui, aumentar a matiz, trocar aqui a cor, eu tinha colocado um verde, não é? Um pouquinho mais escuro talvez. Depois eu posso voltar aqui, vir aqui na cor seletiva, vou lá nos meus verdes, vou reduzir um pouquinho do ciano, adicionar um pouquinho mais de magenta, adicionar um pouquinho mais de preto, ok? E novamente eu vi que a exposição está demais. E agora, o que eu faço? Só preciso clicar aqui na minha camada de exposição e no meu painel propriedades eu tenho novamente as minhas opções de exposição. E elas pararam aqui no valor que eu havia deixado mesmo. Então eu posso reduzir isso daqui e você pode ver que dessa vez eu tenho informação aqui do chão, por exemplo, que eu tinha perdido. Da mesma forma, eu posso vir aqui na cor seletiva e talvez adicionar um pouco mais de amarelo, reduzir o amarelo, sem ter que desfazer nada no meu processo de pós-produção. Ah, eu tinha apagado a parte aqui de cima da minha imagem? O que eu posso fazer? Adicionar uma máscara para ela, selecionar essa área aqui que eu queria remover e pintar essa área de preto. Vamos lá? Pronto. E se eu quiser essa área aqui de volta? O que eu posso fazer? Só acesso aqui a minha máscara com o pincel, dessa vez com valor branco, né? E novamente recupero aqui a informação da minha imagem que eu tinha retirado antes. Viu como o processo é muito mais liso? Precisou de uma alteração? Vai ser de forma pontual, você não precisa desfazer o seu trabalho. Então, basicamente, a gente pode dizer que o processo de pós-produção não destrutiva vai trabalhar com o sistema de checkpoints. Para quem já jogou jogos como Mario Bros, aquele antigo e tal, você deve lembrar que a gente tinha os mapas lá e que conforme a gente ia passando fases, a gente ia liberando novas fases ali do mapa. Só que se a gente quisesse, a gente podia sim acessar uma fase anterior, a segunda, a terceira talvez, e refazer ela sem perder o andamento do jogo. Ou seja, se a gente quisesse voltar lá para a fase que a gente já tinha avançado, a gente pode. Aqui na pós-produção vai ser exatamente a mesma coisa. Se você fez algum ajuste de forma não destrutiva, você sempre vai poder voltar nele, sem ter muito trabalho para resolver, ok? Você não vai ter que refazer todo o processo de pós, você não vai perder nenhuma parte do seu processo de pós-produção, ok? Desde que esteja no método não destrutivo. Utilizou o método destrutivo? Para início de conversa, se você já salvou a imagem, já fechou o arquivo, você já não vai conseguir recuperar
nenhuma parte da sua pós-produção. Porque no momento que você salvar, ele entende ali que esse agora é o estado original. Se o arquivo ainda estivesse aberto, com alguns milhares de Ctrl Z, talvez você ainda conseguiria salvar alguma parte ali, ok? Mas o indicado é que você utilize processos de pós-produção não destrutiva. Então tente utilizar camadas de ajustes, máscaras, objetos inteligentes, que é o assunto já da nossa próxima aula, e nas nossas próximas aulas eu vou focar bastante em métodos de pós-produção não destrutivo, ok? Então tudo que eu estiver ensinando vocês, eu vou tentar o máximo possível utilizar métodos de pós-produção não destrutivos para que vocês aprendam a fazer isso e sempre que precisar de fazer alguma alteração num trabalho que vocês já tinham feito ou que já tinham avançado bastante, vocês não percam muito tempo resolvendo, ok? Então, sobre a nossa aula de hoje é isso. Espero que você tenha gostado e nos vemos na próxima aula. Bye, bye! E aí, gostou da aula? Se sim e ainda estiver assistindo pelo YouTube, deixe seu like aí no vídeo, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para você ficar por dentro sempre que um novo vídeo aparecer por aqui. Além disso, segue a gente lá no Insta, curte a nossa página no Facebook para ficar sabendo sempre que a gente soltar um spoilerzinho sobre os nossos novos conteúdos que estão vindo por aí, ok? Então, até a próxima aula. Bye, bye!